Então chegamos a Deuteronômio, vamos fechar o Pentateuco. Deuteronômio significa a segunda lei ou a repetição da lei. É o nome que foi usado a partir da Septuaginta, como a gente explicou já em um desses vídeos anteriores. Os 5 primeiros livros da Bíblia são fascinantes. Na verdade, vai ser meio repetitivo, você vai me ouvir dizendo isso em todos os mapas, porque todos os livros da Bíblia são fascinantes. Mas essa primeira leva, digamos assim, essa base da história bíblica, vai ser fundamental para a gente poder compreender o restante da história. Pense na Bíblia sempre como uma história composta por histórias. A gente precisa fazer a conexão entre elas, e essa história é a história da redenção. Então, quando a gente percebe isso, fica mais fácil a gente entender, perceber a mensagem bíblica. Vamos dividir o livro, então? Nós vamos chamar Deuteronômio de Recados para a Nova Geração. É bom a gente explicar por que nós estamos chamando assim. A repetição da lei está sendo feita aqui e vai ser registrada em vários discursos de Moisés, porque você deve se lembrar, lá em Números aconteceu o episódio dos espias, e Deus prometeu que toda aquela geração que tinha naquela época de 20 anos para baixo morreria no deserto. Então só vai entrar na Terra Prometida quem tinha 20 anos para baixo e quem nasceu durante os 40 anos do deserto. Inclusive Moisés e Arão, eles também morreram. Só Josué e Calebe é que vão entrar na Terra Prometida. Então essa nova geração deve ter recebido dos pais, era necessário que isso tivesse acontecido, era necessário que os pais tivessem passado para os filhos as leis que tinham sido dadas lá no Monte Sinai. Mas para não ter nenhuma desculpa, para não ter nenhuma chance deles dizerem a gente não sabia de nada, Moisés, às portas da Terra Prometida, ele não vai entrar, mas o povo está se preparando, vai mudar o comando, Josué vai assumir, Moisés vai morrer e aquela nova geração vai entrar. Então eles recebem em primeira mão, da boca do próprio Moisés, isso já está escrito no livro da lei, mas Moisés vai repetir, vai contar a história, vai rememorar o que aconteceu desde a saída do povo do Egito, vai falar com eles a respeito da identidade deles e das leis que eles vão ter que seguir. É disso que se trata. Então não é uma repetição aleatória ou desnecessária. É uma nova geração, portanto, que está recebendo. Então vamos lá. Divisão do livro. Vamos pensar na divisão do capítulo 1 ao 4. E esses capítulos, eles mais ou menos são os pontos em que os discursos de Moisés estão sendo registrados. Então, recordando a história, nós vamos chamar isso de as experiências. Vamos lembrar o que Deus tinha feito no meio do povo. Segunda parte, do 5 ao 26, recordando a lei. E aqui nós vamos ter, então, os princípios. Depois nós vamos ter 27 a 30, recordando o compromisso. E nos capítulos 27 a 30, você vai ter a aliança. A gente já vai explicar a diferença entre lei e aliança. E nos capítulos finais, 31 a 34, recordando o líder. Aí é Moisés falando com o povo, o cântico de Moisés e as suas despedidas. E, obviamente, o último capítulo deve ter sido escrito por outra pessoa, porque narra a morte e o sepultamento de Moisés em lugar que ninguém sabia onde era. Tendo colocado esta visão geral do livro, esse mapa geral do livro, eu quero destacar algumas ênfases aqui. Em primeiro lugar, o livro de Deuteronômio é um livro tão importante, tão precioso, tão necessário. Você tem partes ali que são, inclusive, famosas. No capítulo 6 é o famoso Ouve Israel, aquela história de fale com o teu filho sobre a lei enquanto você estiver em todas as circunstâncias da vida, sentado na sua casa, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. É Deuteronômio que tem isso. E uma coisa muito importante, um detalhe que você provavelmente já ouviu falar sobre isso, quando Jesus Cristo foi tentado no deserto pelo diabo, quando ele fala está escrito, está escrito, está escrito, cada vez que ele fala isso, ele faz uma citação do livro de Deuteronômio. Então, Jesus venceu o diabo usando o livro de Deuteronômio. Então, se você quiser fazer a mesma coisa, é bom que você leia e conheça o livro de Deuteronômio. Mas uma coisa muito importante a se destacar aqui é que, embora não seja só no livro de Deuteronômio que há menção à aliança, nos capítulos 27, 28, 29 e 30 de Deuteronômio, existe a formalização da aliança para essa nova geração que vai entrar, e ali, inclusive, Moisés estabelece uma espécie de um ritual, uma encenação, um aspecto assim lúdico do ensino. Ele passa o script para Josué. Quando eles estivessem entrando na Terra Prometida, tivessem atravessado o Jordão, eles iam ficar diante de 2 montes, metade do povo em um monte, metade do povo em outro, e metade do povo ia falar sobre as bênçãos daquela aliança, e metade do povo ia falar as maldições daquela aliança, eles iam dizer amém, iam concordar que eles iam cumprir aquilo.
Então, uma rápida diferença entre lei e aliança. O que é a lei? A lei é tudo que está aqui no Pentateuco, obviamente de Êxodo 20 para frente, em que você tem regulamentação sobre culto, sobre cerimônias, sobre leis do dia a dia, sobre sacrifícios, festas e também relações humanas, pessoais, comerciais, o dia a dia do povo. Digamos assim, a lei é a Constituição de Israel. O que é a aliança? A aliança é um acordo que Deus faz, um pacto que Deus faz com o seu povo. Olha, se vocês obedecerem à lei, se vocês seguirem direitinho, e inclusive, como eles não iam conseguir cumprir a lei 100%, havia recursos, dispositivos legais para quando isso acontecesse. Quando alguém pecasse, tinha lá os sacrifícios a serem oferecidos, o dia da expiação e tudo isso. Então, a ideia era, se vocês cumprirem os regulamentos, os preceitos, as ordenanças que estão aqui, vocês vão ser abençoados em tudo que vocês precisam. Vocês vão ter fartura na colheita, vocês vão ter abundância de pessoas que vão nascer, as mulheres vão ser prósperas, produtivas, vocês vão ter proteção contra a guerra, vão ter proteção contra doenças, tudo aquilo que a sociedade precisava. No entanto, se vocês não cumprirem essa lei, eu vou fazer tudo ao contrário. Eu vou cortar a chuva, o campo não vai produzir, suas mulheres não vão produzir, não vão reproduzir, né? Isso era importante para uma sociedade braçal. A força do trabalho, né, era importante ter muita gente nascendo, né, para trabalhar na lavoura, para trabalhar no campo, para trabalhar na guerra, como soldados e tal. Então era necessário haver uma produtividade. Isso era símbolo e sinal da bênção de Deus. Então a aliança era isso. Cumpre a lei e Deus vai te dar as bênçãos. Se você não cumpre a lei, Deus vai trazer as maldições. Então, lei e aliança. Em cima desses dois conceitos, todo o Velho Testamento vai ser escrito. Os profetas vão usar a lei e a aliança como referência para dizer se o povo está longe ou não de Deus e o que eles têm que fazer. Todas as dificuldades sociais, econômicas, todo tipo de dificuldade que eles teriam, sempre tinha a ver com o afastamento da lei. Então, a mensagem dos profetas vai se referir a isso. Então, Deuteronômio 28, 29 e 30 é praticamente um pacto que Deus faz com Israel. Já tinha sido feito em outras ocasiões, mas aqui ele, digamos, ele é oficializado, ele é promulgado, e em cima disso, a relação de Deus com o seu povo vai acontecer. Então, não é uma mera repetição. Existem detalhes importantes da história que não são relatados em outros livros, nem Êxodo, nem Levítico, nem Números. Existem detalhamentos das leis e certas regulamentações que são melhor explicadas aqui nesse livro. Então, vai valer muito a pena você ler esse livro e aprender lições muito preciosas que tem a ver com família, tem a ver com ensino, tem a ver com comunidade, com vida com Deus. Preciosíssimo. Então, vamos ler Deuteronômio e vamos aprender nesse fechamento do Pentateuco lições que ainda precisamos.